A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 3, as qualidades de Deus. Mas o que significa qualidades? As qualidades são características boas que uma pessoa possui em sua personalidade e em suas atitudes. Uma qualidade pode ser uma característica natural e inata, ou ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo. E Deus revela, através de suas qualidades essenciais, quer dizer, Ele se mostra, a gente consegue ver quem é o nosso Deus. Por exemplo, por quais essas características, essas qualidades essenciais de Deus? Ele é espiritual, eterno e infinito. Então, Deus é espírito. Deus sendo espírito, ele não pode ser visto, ninguém vê o Senhor. Mas a gente consegue senti-lo, a gente consegue ouvi-lo. Deus como eterno. Deus sendo eterno significa que ele nunca teve começo e nem terá o fim da sua existência. Deus ele não nasceu, a gente não consegue contar os dias da idade de Deus, os anos que Deus viveu, não, porque ele é eterno, né? Então não tem como fazer isso, ele sempre existiu e ele sempre existirá. Olha lá em Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus sempre existiu. Deus é infinito. Deus sendo infinito significa que ele não tem limites e nem está preso a tempo ou espaço. 1000 anos é um dia para Deus, são a mesma coisa. A gente vai ver um versículo daqui a pouco. Olha lá, 1 Reis, capítulo 8, verso 27, que nos diz assim: Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então o Senhor ele não está preso, Deus ele é infinito. E lá a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, um versículo muito conhecido, né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Qualidades que Deus compartilha. Quando o Senhor criou o homem, né, ele falou o quê? Que nós somos imagem e semelhança. E algumas dessas qualidades ele passou para o ser humano. Mas cabe nós desenvolvermos. Por quê? Porque nós somos pecadores. O Senhor, ele é a essência mesmo. Ele é completo, ele é pleno. Nós não, né? Nós falhamos, mas nosso papel é o quê? Trabalhar essas qualidades. E quais são essas qualidades que o Senhor passou para nós? O amor, a santidade, a justiça, a fidelidade, a bondade, a misericórdia. Quando a gente fala de amor, o nosso Deus, ele é o amor. Né? Todo o amor é ele. Então a gente pode ver aqui, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira carta a João 4:8. Para nós nos aproximarmos, para a gente conhecer o Senhor, a gente precisa entender o que é o amor. E nós devemos amar, senão não vai ser possível isso. E lá em João 15:12 diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar a você e o seu próximo. Santidade, Deus é santo. E o que significa ser santo? Significa ser separado. Então, quando Deus nos pede para sermos santos, é para nos separarmos do pecado, ou seja, não praticarmos o mal. A gente pode ver aqui também na primeira carta de Pedro 1, do verso 15 ao 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos chamou, Ele é santo. E Ele quer que nós sejamos santos. E nós precisamos ser santos. Porque olha aqui, ó, lá em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos ser santos, porque se nós não formos santos, nós não vamos para o céu. Fala assim, mas irmã Renata, eu sou pecador. Sim, nós somos falhos, nós somos pecadores. Porém, a gente tem que buscar essa santidade, a gente tem que se esforçar cada dia mais, buscando ser cada vez mais santos, se separando do pecado, do erro, do mal e ficando cada vez mais próximo do nosso Senhor. Justiça, Deus é justo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Primeira carta de Pedro 1,17. O nosso Deus ele é justo.
Ele vai, no final dos tempos, ele vai fazer o quê? Ele vai nos julgar. Quem tiver certo, quem seguiu a sua palavra, quem desenvolveu essas características, vai receber o que é vida eterna. Mas quem não fez, vai o quê? A morte eterna. Isso está na palavra dele, isso é sendo pregado a todo momento, então a gente tem que ser justo. E ele vai ser justo conosco também. E o que eu acho muito interessante é que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não trata as coisas com parcialidade. Ele não tem preferidos. Todos são iguais perante Deus, independente da classe social, raça, estudo. Deus não julga segundo aparência. Tem pessoas que julgam segundo aparência. Mas o nosso Deus não, ele conhece o profundo. Ele sabe o nosso coração, ele sabe a nossa mente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que pensamos, que ninguém sabe. Ele sabe o que nós executamos. E se há coerência nisso, no que executamos, no que pensamos, então nosso Deus é justo e ele vai julgar, vai nos julgar com justiça. Ele é amor? Ele é amor, que a gente acabou de falar. Mas o nosso Deus, ele é justo. Fidelidade. Nosso Deus, ele é fiel. Fidelidade é o ato de cumprir e manter com a lealdade uma promessa ou um acordo. Lá em Deuteronômio 7, 9 diz assim, ó, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor fez uma aliança que ele vai guardar, né? Vai proteger quem guarda o que? Os seus mandamentos. E o Senhor fez promessa para nós, né? Uma promessa de comunhão. O Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Perdoar os pecados, proteger do maligno, viver eternamente com ele. É uma aliança que o Senhor fez conosco. Se nós o que guardarmos o que? Os seus estatutos, né? A sua palavra. Se nós buscarmos ser fiéis, se nós buscarmos o amor, a santidade, então o Senhor, ele fez e ele é fiel para cumprir tudo isso. Bondade, Deus é bom. Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O Senhor, ele é bom o tempo todo. O Senhor é bom até mesmo com aqueles que não o buscam, até mesmo com aqueles que o ignoram. O Senhor, ele é bom. Ele é muito bom. Podemos ver a bondade de Deus em tudo que ele nos provê, como, por exemplo, a saúde, o alimento, a moradia, a vestimenta. Né? E isso aqui é a parte material, mas tem a parte espiritual que o Senhor é muito bom conosco. Misericórdia, Deus é misericordioso. Podemos dizer que a misericórdia é a compaixão com o pecador. Deus, sendo misericordioso, ele exige de seus servos a mesma atitude, que tenhamos misericórdia. O nosso Deus, olha, ele é muito misericordioso conosco. Se fôssemos nós no lugar dele, a humanidade já não existiria, mas pela sua misericórdia. E ele quer que nós sejamos misericordiosos também, que quando alguém pecar contra nós, falar alguma coisa, que nós também venhamos a querer agir com misericórdia. Lá em Lamentações 3:22 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Qualidades que Deus não compartilha. Essa que nós estudamos agora são qualidades que o Senhor passou para o ser humano e nós devemos buscar e realmente desenvolver em nós. Mas existem qualidades que é apenas de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são onisciência. Deus, ele sabe de todas as coisas, de tudo que está acontecendo, ele sabe todos os nossos pensamentos, tudo, o Senhor sabe de tudo. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares. O Senhor está presente aqui comigo, que estou gravando essa aula. O Senhor está presente aí com você. O Senhor está presente em todo lugar. Estamos na igreja, o Senhor está presente. Ao mesmo tempo, ele está presente lá na nossa casa, lá no nosso trabalho. Ele sabe, ele está presente em todos os lugares. E ele é o quê? Tem todo o poder, né? A onipotência, onipotente o nosso Deus. Ele tem todo o poder. O inimigo de nossas almas, ele tem força. A gente não pode subestimá-lo. Mas quem possui todo o poder é o nosso Deus. Ele é poderoso, né? Então, e ele não passou essas características, essas qualidades para nós. E graças a Deus por isso, porque se o Senhor tivesse passado isso para nós e nós sendo pecadores, já não existia mais nada nessa terra, não é verdade? Mas o nosso Senhor, ele é sábio, né? E ele sabe fazer as coisas corretamente, porque ele é onisciente, é onipresente e onipotente, amém?
E aí chegamos à nossa conclusão. O nosso Deus é perfeito e suas qualidades nos revelam que Deus reprova ou aprova. Todas as ações e instruções do Senhor são coerentes com o seu caráter e, consequentemente, com suas qualidades. Devemos ser cada vez mais parecidos com Ele. Por isso, devemos buscar o aperfeiçoamento das qualidades que Ele compartilhou conosco. Vamos seguir o Senhor. Vamos ser o mais parecido possível com o nosso Deus. Assim, nós estaremos mais perto do nosso Deus. E o dia Ele vai nos buscar e nós vamos viver essas qualidades de forma plena. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus nos abençoe.